Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, a população que nos acompanha pela TV Câmara, também os munícipes aqui presentes, cada dia mais lotando o plenário da Câmara Municipal, isso nos deixa muito felizes. Aos membros do Parlamento Jovem, inclusive, Matheus, vereadores aí, obrigada pela presença. Bom, eu também venho fazer minha fala no sentido de um requerimento que registrei na data de hoje. Sei que já foi feito um minuto de silêncio aqui na Câmara, mas o Tiago Henrique, que faleceu na data de ontem, ele inclusive era irmão do ex-namorado da minha irmã. Nós estamos todos muito tristes, né? Eu nunca senti uma dor tão grande quanto a que eu senti ontem quando recebi essa notícia, porque eu convivi com aquele garoto e ele era cheio de vida, né? Agora, também sei que a gente precisa pegar toda essa dor e canalizar ela para aquilo que a gente pode fazer para contribuir numa transformação da sociedade. Os dados de suicídio no mundo são alarmantes. Hoje, o suicídio e a depressão, na verdade, estão entrando na lista da Organização Mundial de Saúde como endemia, né, como epidemia, porque os números atingem números de doenças que viralizaram, né, que passaram de pessoa para pessoa como vírus no ar. São os números alarmantes do suicídio no mundo. No Brasil não é diferente. Em alguns países mais, atrelados a situações como o clima, por exemplo, como ao perfil da população, Japão e alguns países têm dados alarmantes, né? Mas aqui no nosso país, e mais especificamente ainda falando daquilo que mais nos interessa, a nossa cidade, o nosso bem maior, o nosso patrimônio, o lugar onde a gente vive, as nossas pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, né? O vereador Gessé sempre traz projetos importantes relacionados à religião e eu preciso dizer que tanto no tema relacionado a drogas, como em saúde mental, em acolhida de pessoas, muitas vezes são as religiões, todas elas, não é uma nem outra, todas as religiões, é que fazem trabalhos nesse sentido. O poder público tem deixado a desejar com relação às políticas públicas, a destinação de orçamento para se cuidar desse tipo de problema. A saúde mental, ela é em Taubaté muito abandonada há anos. Há décadas, eu digo com alguma propriedade, porque caminho muito junto de uma militante, e gostaria de citá-la aqui, a Angélica, que é do meu partido, Cidadania, e que tem o marido numa condição de necessidade de saúde mental, né, de uma doença mental, e que passa por diversas dificuldades com relação ao tratamento, aos fluxos e protocolos da saúde, para que se atenda com qualidade, eficiência, o acompanhamento necessário, além do apoio à família também, nesses casos. Agora, muitíssimo triste ainda é a situação dos adolescentes, principalmente como o vereador Digão citou, mas não acomete apenas adolescentes. Eu me recordo de uma vez quando a gente discutiu um tema aqui na Câmara sobre a depressão, quero ressaltar que foi presidida pelo vereador Boanerges, e eu estava nessa audiência pública, vocês devem se recordar, não é, vereador? A gente tratou aqui o tema depressão, porque de fato os números têm nos mostrado, nos comprovado como isso tem aumentado, uma questão de saúde pública que a gente precisa dar atenção. Então vamos lembrar aqui, enquanto poder público, que a gente tem que trazer essa discussão para o orçamento, cobrar da Secretaria de Saúde ações mais efetivas, passa pela educação, é uma situação intersetorial, mas é um caso de saúde pública. Cuidar da saúde mental das pessoas é uma doença silenciosa, alguém pode parecer feliz, né, sorridente, se comunicar bem, estar na rua no dia a dia e, eventualmente, por dentro, passando por situações tristes, pensando coisas tristes. Há caminhos e mecanismos que o poder público também, na sua função, pode adotar. A tecnologia e a liberdade tecnológica hoje trazem vídeos, como o vereador Digão, que às vezes ensinam como fazer coisas no sentido do suicídio, e legislações nesse sentido precisam ser tratadas também. A gente pode provocar o Congresso Nacional e trabalhar nesse sentido. Então, pegar toda essa dor, esse sofrimento, em nome do Tiago, da história dele, fazer honrá-lo e defender com o governo para que isso não mais se repita na nossa cidade, no nosso país. Obrigada, eram essas as minhas considerações.
Venho fazer a minha justificativa de voto nesse projeto, que é relevante e importante para a educação da nossa cidade. Eu votei favorável, mas eu gostaria de ressaltar aqui o meu posicionamento no voto da Comissão de Finanças, em que eu também exorei parecer favorável, comprometida com a função técnica de análise das finanças com relação ao projeto. E está tudo tranquilo, né, equilibrado, embora eu também não aprove a prática do prefeito de chamar de matemática simples. Tirei daqui, colocou daqui, o resultado foi 0, então eu não preciso falar de impacto financeiro. A gente está falando de uma cidade, a gente está falando de uma população de 300 mil habitantes, de um orçamento de mais de R$1 bilhão, e não pode ser simples assim. Simples assim, a gente faz matemática simples quando a gente está trocando ideia entre amigos, né? Fazendo uma conversa, coisa do tipo. Não quando a gente tem a responsabilidade de cuidar do futuro de crianças, da educação das pessoas de uma cidade. Então, ele não envia o impacto financeiro orçamentário do projeto, porque a conta equaliza, reduz o número de professores da educação fundamental, amplia um pouquinho de número de professores da educação infantil, e isso tornou agora equilibrado, equalizado. O mesmo número de professores da educação infantil, a criança passa pela educação infantil, cresce um pouquinho e vai para o fundamental, né, vereador Alexandre, que sempre acompanha as demandas da população lá na rádio também e ouve muito sobre educação. No entanto, eu gostaria de ressaltar, e eu coloquei isso no meu parecer, que nesse caso não foi temático sobre educação, e sim sobre finanças, de que, de acordo com os pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de 2015, depois de novo insistiu em 2016, o município não está cumprindo com a sua obrigação de universalizar o acesso à educação básica, à educação infantil, primeiro, que é a sua obrigação. Eu costumo dizer, infelizmente, a Prefeitura de Taubaté gosta de fazer as coisas para o povo ver. E a coisa para o povo ver não necessariamente é a melhor coisa, nem tem a melhor qualidade. Então vai lá e dedica orçamento público para fazer ensino médio, mas não cumpriu com a obrigação prevista na lei, com o que é melhor, que é cuidar com qualidade da educação das nossas crianças, que é universalizar o acesso à creche, que além de tudo é uma política pública importante para mulheres, para mães trabalhadoras. Aproveito para parabenizar a vereadora Vivi, que está encampando aí o projeto da Guardiã Maria da Penha, né? Então, em defesa da pauta de mulheres, também é necessária a creche para as mães, mulheres trabalhadoras, que ainda aguardam há muito tempo acesso às creches da cidade, porque essa fila, mesmo depois da transparência que nós fizemos, a gente vê um movimento muito estranho dela. Aumenta, reduz, aumenta o número de vagas em creche porque foram construídas, pactuadas junto com o MEC, a cidade recebeu transferência de recurso do governo federal para construir novas creches, fez o seu papel, construiu as creches, mas nós ainda não universalizamos o acesso e estamos dedicando orçamento a coisas para aparecer, como, por exemplo, cuidar do ensino médio, que não é obrigação do município, e que ele poderia, sob a justificativa de evasão escolar, por exemplo, que é uma justificativa que a Secretaria de Educação e o prefeito dão para criar vagas de ensino médio, vereador Alexandre, ele justifica que faz isso por conta da evasão escolar. Poderia se fazer qualquer outro tipo de atividade para tentar reduzir a evasão escolar dos jovens no ensino médio de Taubaté. O próprio investimento no esporte, atrelado à necessidade do cumprimento do calendário escolar, não ter faltas para se manter numa atividade, um auxílio, seja o que fosse. Mas não acampar no orçamento público com recurso grande, volumoso, robusto, para cuidar de algo que a gente não deveria cuidar, porque ainda não resolvemos o básico. E é dessa forma, fazendo mal feito o que é básico, que a gente chega a uma série de problemas na nossa sociedade. O Brasil tem isso, infelizmente, na maioria da gestão pública das cidades, por característica, e Taubaté, infelizmente, não é diferente. Então, faz mal feito o básico, não cuida da educação infantil com a qualidade que deveria, e nós, infelizmente, vamos colher os frutos disso com os jovens, com os adultos da cidade. Era esse meu registro, presidente, eu gostaria de ressaltar, embora tenha aprovado e contribuído com o prefeito, com a cidade nesse sentido e nesse projeto que ele defende aqui. Eram essas minhas considerações, obrigada. Se está cercado pela oposição, está seguro então, vereador. É o que eu diria, está seguro.
pode ficar tranquilo, não precisa cuidar das costas. Se está cercado pela oposição, não precisa cuidar das costas. Bom, vamos lá. Gostaria, então, de parabenizar a vereadora Vivi, inicialmente, vereadora, toda a sua equipe, dona Dina, que eu sei que apoiaram muito esse projeto, encamparam ele, lideraram para que isso pudesse acontecer. Quero ressaltar sua liderança nisso, é muito importante. Fico grata, me sinto representada como mulher pela sua luta em defesa deste projeto para que ele acontecesse. Eu também quero ressaltar aqui todo o movimento criado em cima disso, né? Trata-se de uma política pública, vamos chamar assim, né, esse projeto, só que feito pelo Ministério Público, né? Então é um projeto que no Ministério Público do Estado de São Paulo leva também grandes nomes que batalham em defesa da mulher, não só no Estado de São Paulo, como no nosso país. E eu quero citar a doutora Fabíola Sucassas, que é criadora de uma série de ações e iniciativas dentro do Ministério Público. Eu tive a honra de participar de um debate, inclusive convidada por ela, lá no Ministério Público em São Paulo, sobre mulher na política, enfim. Então é o Ministério Público no seu papel isento na sociedade, preocupado em fazer o que lhe cabe, né, em garantir a defesa das pessoas e também os avanços que a gente precisa na sociedade. Também a todas as meninas, né, vou chamar assim, das promotoras legais populares, doutora Maria Tereza, parabéns pelo trabalho brilhante que fazem. Já ressaltado anteriormente, voluntário, né? Pessoas que vão lá, colocam seu tempo, energia, voluntariamente por uma causa em que acreditam, por uma luta que defendem. Eu vejo a Fabi aqui do Bombeiro Mirim também, um beijo, uma série de pessoas incríveis na nossa cidade que fazem a coisa acontecer por iniciativa própria e muitas vezes sem grandes participações do poder público. Aqui eu fico feliz com a aprovação desta lei hoje, né, porque vai ter aí uma parceria importante. Parabenizo a Secretaria de Segurança, de Desenvolvimento Social, o prefeito de Taubaté, que entendeu que era positivo este projeto da lei Guardiã Maria da Penha, e realmente o é. Também, para finalizar, tinha alguém que eu gostaria de lembrar aqui, eu anotei 3 pessoas na minha cabeça, além da vereadora Vivi, doutora Fabíola Sucassas, promotoras legais populares. E eu esqueci. Prefeito. Eu já agradeci o prefeito. Não, fala de novo. Quer que eu fale de novo? Vocês gostam quando eu elogio o prefeito? Eu não ligo, não. Parabéns, prefeito. Muito bom. Que bom que tá dando a iniciativa. Lembrei qual era a última coisa que eu gostaria de falar. Não tem a ver com uma pessoa, não. É que, infelizmente, a gente ainda tem o desafio do cumprimento das leis. Né? A vereadora Vivi defendeu aqui, que bom que aprovamos essa lei, mas não é simples assim. Porque leis nós temos de monte nesse país, muitas inconstitucionais, inclusive, né, lotando aí o arcabouço jurídico e que, infelizmente, na prática não servem para nada. Então, o que a gente precisa é que as leis sejam cumpridas. Eu tenho certeza que essa será muito importante para dar um respaldo necessário à polícia, às guardas, né, da nossa guarda municipal, para que, treinadas, com todo o apoio que a Câmara de Taubaté deu também, na pessoa do presidente vereador Boanerges, possa, aí, com toda a formação e sensibilidade, alcançar a casa das mulheres vítimas em potencial, que já tenham sofrido violência, para que esse acompanhamento sistemático possa reduzir a possibilidade dessa violência se repetir ou chegar aos casos trágicos que nós estamos vivendo nessa cidade, sendo capa nos jornais nacionais, né, como foram casos recentes da facada, das 70 facadas que uma mulher taubatiana sofreu, e o caso de feminicídio que se efetivou também no primeiro semestre, e uma mulher que chegou a morrer, infelizmente. É absurdo, né? É incomparável falar disso, vereador Nunes, infelizmente, incomparável. As mulheres estão sofrendo todos os dias, vítimas de violências de homens que se acham melhores ou superiores que as mulheres. Isso é muito triste. Então, parabéns mais uma vez a todos os envolvidos. E é assim que é bonito e é assim que tem que acontecer na sociedade. Diversos setores, Ministério Público, voluntárias, promotoras legais populares, advogados, vereadora, prefeito, para que a coisa aconteça e que não seja só uma lei, possa ser colocada em prática também. Obrigada. Boa noite, presidente, vereador Digão, todos que nos acompanham ainda pela TV Câmara e também aqui no plenário da Câmara de Taubaté. Como de costume, eu venho dar uma breve prestação de contas, um breve resumo das minhas atividades como vereadora, quando a gente não tem nenhum outro assunto que se sobreponha
a necessidade de prestar contas e ser transparente, certo? Então, não tendo nada de espetacular na política nacional, lembrei de algo espetacular na política nacional. Eu vou falar daqui a pouco disso, para não esquecer. Vou citar agora, Mari, fundão eleitoral. Está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional em Brasília e eu registro aqui o meu posicionamento a quem queira e a quem possa interessar contra o aumento do fundo eleitoral para financiamento de campanha de forma exagerada, que pode manter, garantir abuso de poder econômico de uma candidatura diante da outra por partidos que muitas vezes de formas estranhas acessam o poder sem compromisso republicano, com a coletividade, com a sociedade, só interesses privados e individuais para se manter no poder. Então, esse era o assunto nacional que eu lembrava que tinha alguma coisa aqui. Que bom que eu lembrei. E agora, retomando o nosso resumo, então. A gente tem amanhã, na verdade, já quero fazer um prenúncio, né, um anúncio, a exibição de um documentário que chama Mátria, e que ele justamente fala sobre suicídio masculino. Então, é um tema que muitas vezes a gente não vê falar com tanta clareza. O quê, Mar? O número de suicídios masculinos é muito maior, né? O número de suicídio masculino é muito maior que o número de suicídio feminino. A Mari, minha chefe de gabinete, está me dando essa informação aqui. Isso é uma das motivações deste documentário que será exibido amanhã, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal de Taubaté. E a gente está apoiando essa iniciativa aí. Quero agradecer o Rafael, enfim, os homens envolvidos neste projeto, muito interessante, inclusive, de trazer reflexão, porque o machismo ele não impacta só mulheres. Hoje a gente teve a aprovação de um projeto importante da Guardiã Maria da Penha, mas o machismo ele atrapalha a vida dos homens também, quando deposita uma carga de responsabilidades, de padrões, de homem não se emocionar, não chorar, ter que ser forte, ter que ser o cuidador da família, enfim. E uma série de questões emocionais podem surgir e ser consequentes dessa pressão social e cultural sobre os homens, né? Tem que cuidar e ser forte, enfim, uma série de situações que o machismo na sociedade ocasiona. Então, amanhã a gente vai ter esse debate muito interessante aqui na Câmara, às 19 horas, você pode vir, convidar as pessoas. E eu também quero dizer para vocês que estive lá num hub de social, né? Um hub social, na verdade, na cidade de São Paulo, que se chama Cívico, né? Hub. Você tem ouvido um pouco falar aí, saiu notícia de jornal, vereadores apontaram, né, discutiram o tema aqui também. Ninguém esclareceu, né, para a população exatamente o que é. Eu fiz uma enquete na rede social e 70% da população, 70% das pessoas que responderam ali da nossa amostra não sabem o que é hub. Tudo bem não saber, é um conceito novo que a gente traz aqui para vocês, então. O hub, ele é um aparelho, sabe? Para quem trabalha com TI, com tecnologia da informação, com computador, Dona Ilona, hub é um aparelhinho que ele permitia conectar vários fiozinhos num só aparelho. Então, você podia conectar vários computadores para usar uma rede de internet só. E o conceito desse aparelhinho, hub, foi trazido para os negócios porque é um lugar, um espaço físico que conecta várias pessoas e iniciativas. Isso traz ganho em escala, porque você pode usar, por exemplo, o Wi-Fi. Todo mundo usa a mesma internet. Então, diferentes pessoas, diferentes empresas, pagando pela mesma conta de internet. Isso barateia, por exemplo, né? Isso é um dos conceitos simples do hub. Potencializar e trazer ganho de escala financeira, logística. Mas melhor que isso é a conexão de negócios que o hub traz. Você coloca uma empresa que fornece A e outra que fornece B. Mas em algum momento do trabalho, a empresa A precisa da empresa B. E elas se ajudam, né? Porque estão ali no mesmo ambiente, no mesmo espaço e se fortalecem. Dizem que
iniciou-se um processo de hub em Taubaté. Eu garanto para vocês que aquilo que foi feito, e eu busquei saber, não tem nada a ver com o hub, tá? Na prática. Então não adianta falar que é uma coisa que não é. É fingir que é, fazer coisa só para inglês ver, para taubatiano ver, para dizer que é. Não é, né? Eu acho que assim, pode se tornar. Então, que legal que tem pessoas querendo fazer ser a Universidade de Taubaté, que bom que existem pessoas na prefeitura dispostas a tornar um hub, que isso seja um movimento inicial e que possa vir a ser um hub. Mas naquela condição em que já foi inaugurado, ainda não é. Então, torço para que seja, somo coro, me coloco à disposição, porque hub tem toda uma questão logística, inclusive, que garanta ser e favorecer o ambiente de negócios. Para fechar bem fechadinho, convido todo mundo para aproveitar a nossa audiência pública sobre empreendedorismo, que tem a ver com hub, semana que vem, dia 25 às 7 horas, aqui na Câmara de Taubaté. Obrigada.